Oi, gente! Estamos começando mais um Assembleia de Carinho na TV. E hoje o nosso programa vai abordar temas difíceis, mas que precisam ser tratados. Por isso, quero começar com um vídeo mais leve, para aquecer nossos corações. Vamos conferir como foi a entrega da nossa campanha Mundo da Fantasia do Carinho, na qual arrecadamos fantasias infantis. Veja a entrega lá no GAC. Eram tantas fantasias que o pequeno Davi nem sabia qual escolher. Ô Davi, você já escolheu a sua fantasia? Não, Tá na dúvida, é? Ai, meu Deus, são tantas opções. Você gosta de quais? Homem-Aranha, Flash, Homem de Ferro. Você acha que vai escolher qual? Não sei, Não sabe? Você gosta de se fantasiar? no carnaval. Então escolha uma bem bonita, viu? Os superpoderes das histórias de ficção enchem os heróis da vida real de força e coragem para enfrentar o tratamento do câncer. Danilo e a mãe entraram literalmente nesse universo. De ir fantasiado para o hospital foi uma forma que eu achei de deixar o tratamento mais leve e divertido. Entendeu? Que realmente fica, ele se investe, a gente tem várias fantasias. Os brinquedos foram distribuídos pelo Instituto Assembleia de Carinho. Quem também vestiu a fantasia de heroína e caiu na brincadeira foi Tanísia, a presidente do Instituto. Eu conheci você É só olhar isso aí. Você sabe quem é esse aqui? Colocar uma capa na minha pessoa. Eu adoro. Eu acho que esse mundo da fantasia, a proposta desse ano, quando a gente pensou no Dia das Crianças, a gente pensou muito nisso, nessa fantasia. E foram várias inspirações. Eu encontrei o Danilo quando eu vim aqui no GAC para uma reunião vestido de Goku. E me chamou muito a atenção porque ele estava de peruca, roupa, sapato, todo fantasiado. E depois a gente foi no hospital municipal. E lá, conversando com o diretor, eu soube que as crianças vão para o centro cirúrgico num carrinho elétrico. Que as crianças têm um cachorro que fica passeando pelo hospital uma vez por mês para ajudar essas crianças. Então a gente começou a analisar essas situações, esses fatos e ver o que é que a gente pode fazer. Porque é muito legal. Toda criança gosta de brinquedo, isso é fato. Só que toda criança também gosta de super-herói. E nesse momento, eu acho que quando elas vestem essa fantasia, elas se sentem, elas acreditam no poder daquele super-herói. Então por que não? Por que não juntar as duas coisas? Então, esse foi o intuito esse ano. Fazer de verdade que as crianças acreditem que elas são super-heróis, super-heroínas e que elas possam vencer essas doenças. A gente escolheu também doar para os hospitais, tanto o Hospital Municipal, tanto o GAC, justamente por conta disso. Aqui no GAC, instituição que oferece assistência a crianças e adolescentes em tratamento de câncer, são atendidos mais de 240 pessoas por mês, entre 0 a 19 anos. O presidente do GAC ressalta a importância desses momentos lúdicos para os pacientes e a família. Esse trabalho que a Alba tem feito nos apoiando é importante, né, para essas famílias que estão aqui hospedadas conosco e com seus filhos em tratamento de câncer. Então, esse carinho, aliás, é a Assembleia do Carinho, né, que o projeto se chama, é muito importante para essas famílias. Então, trazendo alegria, trazendo convívio, né, conhecendo coisas novas. Isso gratifica os dois lados, né, de quem está fazendo e quem está recebendo. Né. Justamente, deixa tudo mais leve, um tratamento mais suave, né? Com certeza. Diminui um pouco essa dor do tratamento, né, que realmente a gente sabe a medicação é pesada e tudo mais, mas com certeza eles enfrentam com muita galhardia essa fase toda, né? E ajuda a salvar vidas, chegar à cura, né? Com certeza, é o que a gente quer, né? Que todos sejam curados, mas precisa muito do apoio psicológico, né, dessa interação com essas crianças. Ai, gente, não tem como não aquecer o coração, né? Podemos fazer 1000 ações, campanhas, que cada uma delas é sempre uma nova emoção. Então, meu povo, estamos em novembro e precisamos falar sobre Novembro Azul, o mês da conscientização dos cuidados com a saúde masculina. E para trazer esse assunto tão importante, nossa querida vice-presidente Ariane Couto foi conversar com o urologista Dr. George Deprá. Vamos conferir esse bate-papo.
Olá, pessoal. Estamos aqui para falar sobre o Novembro Azul, um mês dedicado à conscientização da saúde do homem. E para bater esse papo com a gente, o Dr. George, que é urologista e trabalha aqui na casa. Doutor, qual a importância do Novembro Azul? Oi, Irene, boa tarde a todos. O Novembro Azul é um mês dedicado à prevenção da morte por câncer de próstata. É importante a gente entender que a gente não tem como prevenir o câncer, mas a gente tem como prevenir a morte pelo câncer de próstata. Então é importante a gente dedicar essa campanha para o homem conscientizar desse problema e fazer o diagnóstico precoce para poder ser curado em relação ao câncer. O câncer de próstata é o que tem maior índice nos homens. Quais são os principais sinais e quando o homem precisa procurar ajuda? É importante, Aline, a gente entender que dos tumores sólidos, o câncer de próstata é o mais comum nos homens. E esse câncer, ele não dá sintomas. Então, é um câncer que, no começo, o homem não sente muita coisa. Mas, se a gente esperar dar sintomas para fazer o diagnóstico, a gente provavelmente vai fazer o diagnóstico tardio. Então, todo homem, a partir dos 50 anos de idade, deve procurar o urologista para fazer o rastreamento. E o rastreamento consiste em toque retal e PSA. Aqueles que têm história familiar, que têm chance maior de ter câncer de próstata, um fator genético, deverá fazer esse exame 5 anos um pouco mais cedo, aos 45 anos de idade. E o exame é um exame simples, consiste no toque retal e no PSA. O PSA, na verdade, é uma proteína que a gente mede no sangue e o toque a gente faz no consultório para ver se tem algum caroço, alguma lesão. Então, o ideal não é esperar nada e sim a prevenção. Com certeza, né? Então, a gente fazer esse exame anualmente, a gente, na verdade, vai poder fazer o diagnóstico precoce a tempo da gente fazer alguma intervenção que seja curativa. Então, por isso que na verdade, um mês que é dedicado a esse tipo de prevenção, né? A gente prevenir a morte pelo câncer. E quebrando o tabu, tem muitos homens que têm medo de fazer o exame. Qual conselho o senhor daria para esses homens que têm essa resistência? Existe a questão do tabu porque a gente faz o toque retal, né? Então, tem a questão simbólica, né? Que o toque retal ia diminuir o homem, que pode diminuir, né? Deixar ele perder a virilidade por conta disso, que é uma bobagem na verdade. E talvez por isso o homem tenha uma certa resistência em fazer o toque. Mas quando o homem faz o toque retal, ele vê que é uma bobagem, então isso não vai diminuir ele, não vai deixar ele menos viril. Então o conselho é procurar um médico urologista, ver se tem necessidade, se ele tem indicação, qual é a rotina que deve ser estabelecida. E é muito interessante a gente fazer essa rotina, porque no momento que o homem começa a desmistificar isso serve também para os outros colegas, os amigos, para poder fazer também, né? Então é bem importante todo homem poder estar mais aberto em relação à sua saúde, de uma forma geral. Além dos exames, qual rotina diária o homem poderia ter para ter uma vida melhor? Bom, como o Novembro Azul é o mês da prevenção da morte por câncer de próstata, a gente amplifica mais essa data, né, esse mês, para poder melhorar a saúde masculina de uma forma geral. Então, é um mês para a gente também ajudar o homem a se conscientizar em relação a outras doenças. Então, ter uma qualidade de vida significa ter uma dieta regular, fazer atividade física, cuidar das comorbidades, como pressão alta, diabetes. Então, acaba que no Novembro Azul a gente acaba auxiliando outras questões, né, em relação à saúde masculina, para poder a gente trazer esse homem para o consultório e poder ajudar ele de alguma forma. Porque visando não só o câncer de próstata, mas um todo, né? Porque cuidar da saúde em um todo. Aproveitando o momento que eles já vão fazendo mais exames e descobrindo talvez demais comorbidades, como o senhor disse? Isso é importante, né? Eu acho que o urologista não é só o médico da próstata, ele é o médico do homem de uma forma geral. Então, quando a gente vai procurar o médico, é importante também a gente procurar saber
como está a saúde como um todo. Então, fazer exames de glicemia, colesterol, exames de hormônio, saber se está tudo ok, se está tudo bem. Então, a gente tem que aproveitar que vai fazer uma avaliação com o paciente, com o homem, aproveitar para poder a gente ver se a saúde dele, de uma forma geral, está boa. Aproveitando o gancho aí, é até interessante o senhor falar na questão de hormônios, que quando a gente vai conversar com vários homens, eles ainda não têm essa ideia de que homem também modula os hormônios, assim como nós mulheres. Ou eu estou pensando errado? Na verdade, o que acontece com o envelhecimento masculino é que vai haver uma diminuição da produção de testosterona. Na verdade, o homem não tem uma queda abrupta como a mulher, né? Como a menopausa, por exemplo. Mas ele vai ter uma diminuição gradativa. E essa diminuição, ele pode ter sintomas relacionados à libido, das questões sexuais, à perda de massa muscular. Então, é importante também aproveitar o homem que vai fazer uma avaliação prostática e a gente vê a questão hormonal, ver como é que ele está. Que ele pode repor. E pode ser necessário fazer uma reposição. Em alguns casos, sim. Obrigada, doutor Jorge, pela sua participação, foi muito importante e, não sei para muitos, mas para mim esclareceu algumas dúvidas. Eu que agradeço bastante. Então, vamos procurar o médico urologista, vamos fazer a avaliação prostática quando tiver que fazer. O homem que não tem idade ainda para fazer exame de próstata, é importante também procurar um médico para fazer uma avaliação de uma forma geral. Então, vamos se conscientizar que a gente se cuidando, na verdade, a gente está se fortalecendo, né? Como homem, na verdade, não se diminuindo, pelo contrário. Então, buscar ajuda é sinônimo de força, viu? É isso aí, pessoal, ficamos por aqui. É com você, Tânia, aí dos estudos. Até a próxima. Obrigada, Ari. Homens, se cuidem, tá? Não tenha vergonha ou receio. A prevenção é sempre o melhor remédio. Aconselhe seus amigos, seus familiares, buscar auxílio e orientação médica. Fazer seus exames de rotina é um ato de amor e cuidado com você mesmo. Agora vamos para o nosso intervalo e voltamos já. Estamos de volta e agora é hora da nossa conversa de carinho, o quadro que é o coração desse programa. Além do Novembro Azul, também temos outro tema importante esse mês. De 25 de novembro, Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher, até o dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, ocorre uma campanha global chamada 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. Aqui no Brasil, essa mobilização nacional foi estendida e tem início no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, até o dia 10 de dezembro, totalizando 21 dias de ativismo pelo fim da violência e do racismo contra as mulheres. Por isso, hoje, vamos falar sobre todas as questões envolvidas no combate à violência contra a mulher. E para conversar sobre esse assunto, temos Lorena Amorim Bernardino, coordenadora municipal da Casa da Mulher Brasileira, a nossa advogada Jordana Sabarreto e a nossa psicóloga Camila Marçal. Meninas, muito obrigada por estarem aqui comigo hoje. Um tema difícil, um tema que mexe muito, acho que com todas nós mulheres. Não é fácil falar de violência, a gente já conversou muito sobre isso. E hoje eu vou ser ouvinte, porque eu sei que vocês têm muito a falar sobre esse tema. E a intenção da gente em trazer esse tema para o Conversa de Carinho é que cada mulher do outro lado da tela, elas possam aprender, desconstruir um pouquinho os conceitos, como a gente estava falando, né, para reconstruir novos conceitos e que elas se valorizem. Eu acho que a principal mensagem que, se eu puder desejar aqui, vamos valorizar o feminino. Vamos valorizar essas mulheres e vamos dizer a ela, não precisa. Não é, Lorena? Eu acho que você que acompanha de perto, as mulheres chegam na Casa da Mulher Brasileira Sim. quando elas estão no limite. Sim. Quando elas realmente precisam de ajuda. Conta um pouquinho pra gente como é o seu trabalho, como é a recepção dessas mulheres.
Vamos lá, né? Eu hoje estou, né, como coordenadora de políticas para as mulheres de Salvador e também como coordenadora técnica municipal da Casa Mulher Brasileira, que é um equipamento que faz parte do governo federal, né, um programa Mulher Viver Sem Violência. Ela foi a 8ª casa inaugurada deste programa e ela é uma casa que faz parte do planejamento estratégico também do nosso município de Salvador e ela está apta a receber mulheres cis e trans vítimas de todos os tipos de violência na nossa cidade de Salvador. É um equipamento que ele é baseado na Lei Maria da Penha, então tem como princípio norteador o respeito à autonomia da mulher que lá adentra, assim como evitar a sua revitimização. Então, apesar de nós termos, né, no nosso país, no nosso estado, uma rede de proteção à mulher forte, igualmente no nosso município, a gente entendeu que esse equipamento ele poderia vir para ajudar a gente estabelecer essas questões de tamanha importância para evitar que essa mulher ela rompa, deixe de romper os ciclos de violência a qual ela está exposta. Então, ele é um equipamento que traz uma política de Estado, porque ele reúne em um único local diversos órgãos, sejam órgãos da polícia, a Polícia Civil, a Delegacia a DEAN, né, a Delegacia da Mulher, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, o Batalhão de Proteção à Mulher, a Guarda Municipal, né, Maria da Penha, o psicossocial, que ele é gerido pelo município de Salvador, porque a gestão da casa e a coordenação, a gestão do município, a coordenação ela é conjunta com o Estado, que está lá na casa para articular juntamente a esses órgãos e outros órgãos que fazem parte da rede que não estão na casa, mas que por a gente ter uma central de transporte, uma central de escolta, de segurança dessa mulher, a gente acaba podendo fazer com que ela percorra esses serviços sem precisar ter que agendar e um único dia ela consiga ter acesso a esse serviço. Temos casos de mulheres que conseguem sim em um único dia fazer todo o seu trâmite, né? Se ela escolhe representar criminalmente o seu agressor, a sua agressora, ela tem lá à disposição a possibilidade de representar junto à delegacia, a DEAN, e correr atrás de medida protetiva, se for um caso de risco de vida. Ou não, caso ela não quer, podendo percorrer outros caminhos junto à Defensoria Pública, respeitando, inclusive, a autonomia desse órgão, que lá na Casa Mulher Brasileira, inclusive, ele vai além do que o que está previsto no programa. Ele acaba atendendo outros tipos de violência de gênero também de mulheres. Mas, assim, o que eu acho que é interessante é que a nossa casa, ela, como você disse, eu enxergo ela como se fosse o HGE da violência. Porque a mulher realmente chega lá, ela chega naquele limite de uma violência muito imediata ou mediata, né? Precisando de uma ajuda, de um conforto, e ela é recebida por essa equipe multidisciplinar, né? Composta por psicólogos, assistentes sociais, enfermeiras e pedagogas para ficar com as crianças. Muitas vezes ela vem fugida, sem roupa e com as crianças do lado. A gente também dá um ambiente seguro e saudável para esses infantes, para essas crianças. E ela é ouvida com muita cautela, com muito carinho, daquela situação a qual ela está trazendo para a gente. E é feita toda uma análise. Geralmente, esse atendimento é preferencialmente por duas colaboradoras nossas. Às vezes, a gente não consegue pela demanda da casa, a demanda ela é espontânea. E feito uma análise do risco dessa mulher, dito a ela o que ela tem à disposição dela na rede de proteção, não só na casa, mas também fora da casa, inclusive com a possibilidade de referenciamento em centros de referência para acompanhamento psicológico, porque, como eu disse já, a autonomia dela é respeitada. Então, tem mulheres que chegam lá, são ouvidas, são casos de situações muito perigosas, né, que está em risco a vida dela, a vida das crianças, mas mesmo assim ela escolhe não percorrer os demais serviços. Então, o que a gente tem, mas isso, ao mesmo tempo, isso a gente já botou uma sementinha nesta mulher. E aí ela sabe onde ela pode encontrar apoio, seja psicológico, jurídico, legal, dentro dessa casa. A casa inaugurou em 2023. De lá para cá, já tivemos mais de 20 mil atendimentos desde dezembro, mais de 15 mil atendimentos específicos de primeiros atendimentos. E posso te dizer que não existe a violência, ela não existe cor, religiosidade, classe social. Lá a gente atendeu mulheres de altíssima vulnerabilidade.
e mulheres também com baixa vulnerabilidade financeira, com estudos, com pós-graduação, doutorado, e que estavam expostas a todos os tipos de violência, seja violência física, moral, psicológica, patrimonial, processual, né? A violência vicária também, que está se chegando muito lá, e a gente consegue entender de que é um problema sistêmico. Sistêmico porque é um problema familiar, né, dentro da célula máter do nosso Estado. A gente é um país que tem como vértice e proteção a própria família. E a gente está falando hoje da violência contra a mulher, e eu gosto muito de falar isso quando eu estou tratando do tema publicamente, porque quando vê Casa Mulher Brasileira, passa pela cabeça a briga do marido e da mulher, né, da conjugalidade, a relação homem-mulher. E não, a gente lá se depara com conflitos familiares, mães com filhos, irmãos, cunhados, desde que haja uma relação íntima, né? Lá a gente está atendendo relações homoafetivas. Então, para vocês entenderem a gravidade da situação. Então, vai muito além. É uma questão que a gente tem que olhar sobre a violência, né, da mulher. Salvador é um município que hoje a gente tem um índice baixo de feminicídio, apesar que no mundo, quando a gente vai ver os dados, e no próprio Brasil, é flutuante, mas continua ainda muito alto. Nosso estado também, a gente se deparou recentemente com alguns casos que chocaram a nossa população, e que é a ponta do iceberg, porque quando a gente olha isso e a gente vê as histórias, os relatos, a gente vê que são mulheres que passam anos passando por todos os tipos de violência e só chegam lá quando já não tem mais para onde ir. E uma das funções que a gente tem mesmo não é somente o combate à erradicação, é trazer para esse equipamento também a possibilidade de estar em comunhão com outras instituições, sejam elas privadas, sejam elas públicas, seja academia, para trazer informação e educação. Porque a questão da violência contra a mulher, eu acredito, eu acho que muitos, né, vocês que estão todos aqui pelas coisas que a gente já conversou e todo mundo que está na pauta entende que vai muito além do combate. É a educação também, o empoderamento feminino, né? Empoderamento, quando eu falo, é da empregabilidade para essas mulheres, né? Nem todas estão no ciclo tóxico de abuso por conta de questões financeiras. Existem outras questões, sejam dependência emocional, e que a gente poderia passar aqui o dia inteiro falando. Mas a gente poder dar acesso a essas mulheres a espaços e a poder seguir em frente, né, longe daquela violência, e também dar educação e informação à sociedade, é uma forma de a gente conseguir trazer um diferencial para a nossa realidade, nosso dia a dia. A gente vive uma sociedade realmente muito, muito problemática nesse aspecto. Eu acho que você falou, é só a ponta do iceberg. É somente a ponta do iceberg. É só a ponta do iceberg. E aí eu acho que Camila pode falar um pouquinho mais sobre essas relações. Uma família toda é desestruturada. E a violência, eu costumo dizer, não vem da noite para o dia. Do nada ele chegou em casa e deu um tapa. Deu um murro, agrediu uma criança. É uma conjuntura. E como a gente estava falando, vivemos numa sociedade machista, vivemos numa sociedade onde está enraizado que a mulher, até pouco tempo, era um objeto. Agora a gente pode votar, a gente pode colocar um DIU sem pedir a permissão do marido, mas até pouco tempo atrás a mulher não tinha esse direito. Então, e outra coisa que você falou também, Lorena, ela chega ali porque ela está no limite. Ela fala, aí vem o papel da psicóloga. A gente tem que saber ouvir aquela mulher sem julgamento e respeitar a decisão dela. Sim. Às vezes que é mais difícil, né? Porque você vê que ela está ali no ciclo da violência e não consegue perceber o que é que está por detrás por uma questão religiosa, por uma questão patriarcal, por outras questões que está na questão dela mesmo, na educação dela. Né? E eu acho que a gente vai precisar olhar para essa educação da base, essa educação desses meninos também que estão aí. Porque se a gente for pensar na geração mais antiga, os homens, eles era permitido chorar, o homem não era permitido sentir. Então, como é que ele vai negar algo que é essencial ao ser humano, o sentir? E aí ele tem raiva, e como é que ele extrapola essa raiva? Se ele não pode expressar isso de outra forma. Né? Então, a gente precisa permitir para esses meninos chorar, precisa permitir para esses meninos sentirem e dar nome a isso. A gente precisa verbalizar os nossos sentimentos. Né? Porque quando a gente não faz isso,
A gente está negando o direito do menino de sentir algo que é natural ao ser humano, e aí ele extrapola como? Essas questões. E uma outra coisa que a gente precisa pensar, que eu acho que é isso, é a gente precisa se responsabilizar pelos nossos sentimentos, né? O ciúme é nosso. O outro foi gatilho para o nosso ciúme, mas quem sente o ciúme é quem? É quem está sentindo. Mas o que acontece nessa geração? Ah, não, a mulher é culpada pelo que o homem está sentindo. Ela se vestiu de forma a fazer alguma coisa para que o homem sentisse daquela forma. Não, o sentimento é de quem está sentindo, né? Só que a gente não se responsabiliza pelos nossos sentimentos. A gente, de um modo geral, nossa cultura é: você fez isso para mim, eu fiquei triste porque você fez isso. Falta autorresponsabilidade. Isso. Né? A gente precisa responsabilizar esses sujeitinhos que estão aí. Por quê? Porque senão a gente só vai perdurar essa violência. Por quê? Porque essas crianças não estão aprendendo a se responsabilizar, não estão aprendendo a saber que as emoções fazem parte, né? Porque se a gente não olha para isso, a gente vai fadar novas gerações. E acaba que normalizou, né? A gente foi criada, eu falo a gente, eu adoro falar que eu sou do interior, que eu fui criada no interior, então, e no interior isso é mais forte. Sim, então, assim, normalizou. É normal a mulher aprender a lavar prato, a limpar uma casa, lavar roupa. O homem não faz nada. Tudo, né? O que eu acho que a gente fala muito sobre isso, né? Que existe essa questão do feminino e do masculino, existe a questão que a gente precisa ter autorresponsabilidade e autoconhecimento de si próprio para deixar de culpabilizar o outro por questões nossas. Muitas dessas violências são quando o outro que está sendo o violador, ele fica entre a admiração e a rivalidade contra si próprio e deposita no outro. Mas o que a gente pode dizer é que a vida é isso mesmo. As pessoas são diferentes, nós somos diversas. Você deve ter tido uma vida no interior muito linda, né? De aprender a fazer isso juntamente com sua avó, com suas mães, com sua mãe. E se era um acordo familiar seu e com muito respeito, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Assim como hoje também, que as pessoas acham que quando a gente está nessa pauta, a gente não quer que a mulher deixe de fazer isso tudo. não. A mulher ela pode ser muito feminina, desde que ela seja respeitada. E os acordos que ela trava sejam respeitados. A gente vai dar uma pausa, a conversa tá boa e já já a gente volta com mais conversa de carinho. Voltamos com o nosso tema, um tema sério. A gente está aqui para falar sobre feminicídio, sobre as mulheres que são vítimas dessa violência, mas um pouquinho antes, vamos falar dessa mulher feminina, que como a gente estava aqui falando, eu falei mais cedo, eu costumava dizer que eu sou equilibrista, não sou nem machista, nem feminista. E aí eu queria que você me falasse sobre isso, porque você disse que você é... Sou feminista, mas a gente não vai gerar polêmica hoje. Hoje o próximo a gente gera polêmica, né? Porque eu trago essa questão. O feminino, ele é uma das coisas mais bonitas que existe no mundo, né? Então, mas existe hoje um conflito entre o feminino e o feminista. E a gente tenta trazer essa pauta de que o feminismo ele não está aqui para combater o machismo. O feminismo ele está para negar o machismo, dizer, isso daqui não é o que a gente quer e a gente quer conviver em igualdade. Igualdade porque a gente está sendo um pouquinho melhor aqui no Brasil, porque se a gente for viver em equidade, nós somos a maioria da população, a maioria das eleitoras. Então, se era para ter, de fato, um equilíbrio, nós deveríamos estar ocupando melhor os espaços. Inclusive, nós somos a maioria hoje das mulheres que sustentam seus lares. Então, tem toda essa questão. E hoje nós somos mortas porque somos mulheres. Aí vem aquela história, né? A mulher está se descobrindo, a mulher está se qualificando e ela está sendo morta por isso. Continua sendo morta. A sensação que eu tenho é que está aumentando. Eu não sei se antes não era tão divulgado e agora está na mídia, mas a sensação é que a vida está perdendo valor. Estou com ciúmes, mato.
Ela me largou, mato. Ela quer se separar, vai levar meu filho, mato. A sensação que eu tenho é essa. Isso sempre aconteceu, só que antes isso não tinha nome. E é importante a gente saber do que a gente está falando para a gente poder combater, para a gente poder aprender. Então, assim, a lei do feminicídio, ela completa esse ano 10 anos, ela é 2015. É uma lei nova, a gente sabe que no Brasil a gente tem que esperar leis pegarem, tem essa história da lei pegar. Mas assim, a gente traz uma lei de 10 anos que vem sendo aprimorada. E em 2024 nós tivemos agora um pacote para antifeminicídio e que ele traz uma coisa importantíssima, que são diretrizes estruturantes que vão combater a questão da forma tratar da punição, mas também existe agora também a questão da educação que precisa ser atrelada. Então, hoje eu tenho certeza que ainda existe uma subnotificação dos feminicídios, porque existe o crime passional. Onde já se viu se matar por amor? Não se mata por amor, se mata pela sensação de posse, de propriedade. Então, existe a necessidade da gente mudar a ideia de que mulher não é objeto, mulher não é propriedade de ninguém. Os relacionamentos acontecem porque existe a necessidade da gente procriar, da gente viver em uma sociedade, mas que as mulheres, elas têm o direito de ser, de existir. Quando a gente vem trazer aqui, eu vou trazer aqui um número que é alarmante, que é a questão de quantos feminicídios aconteceram no ano 2024. Foram 1.459 mulheres mortas porque são mulheres e o homem não aceitou um fim de um relacionamento. O homem não aceitou que a mulher tivesse vida própria. E nós temos também um número que é muito alarmante também, que são 71.834 vítimas de estupro. É a falta de respeito pelo corpo da mulher. A gente não tem direito de fazer o que a gente quer, de ter o nosso corpo. E sem a gente falar das notificações dos estupros dentro dos casamentos. Então, assim, são números que são subnotificados. Se são grandes esses números, imagine o que... A grande maioria não vai lá. Não vai dar queixa. Inclusive, não sei se vocês lembram, no carnaval do ano passado, a gente está em 2024, a gente teve aquele estupro coletivo que veio para a imprensa, tudo direitinho, e isso acabou dando visibilidade, né, a todo o processo que a Rede de Proteção à Mulher aqui da Bahia fez no carnaval de combate, de tentar resolver a situação com agilidade junto com a Polícia Civil, e isso chamou a atenção da sociedade que a gente tem, né, da SOGIBA, porque muitos médicos entendem de que tem muito mais casos de estupro do que o que realmente é notificado. E que muitas vezes o profissional médico, como ainda mais de outras gerações, né, mais antigos, eles não têm eles não aprendem isso, né, na academia, na universidade, sobre o que é que tem à disposição de combate, sobre suas obrigações. Sabe daquelas obrigações legais do médico de notificação de doenças, no caso de estupro, mas muitas vezes não fazem com medo de retaliação. E como o ginecologista, geralmente, é quando a mulher consegue ter uma intimidade, uma relação mais íntima com o profissional, e muitas vezes é neste consultório que ela consegue relatar o que ela sofre. E os médicos, eles não sabiam, então a SOGIBA nos procurou e a gente acabou fazendo capacitações, qualificações desses médicos aqui pela SOGIBA durante o ano passado como um todo, falando sobre violência de gênero, violência doméstica, o que tinha à disposição para que o médico ele possa indicar ao seu paciente, olha, se acontecer isso, você vai assim, você vai assado, se você não está preparada para sair desse relacionamento, você pode estar no centro de referência, sendo referenciado, no acompanhamento com psicóloga qualificada, com letramento. E depois, quando chegou esse ano, a gente conseguiu fazer o primeiro fórum de combate à violência contra a mulher e à violência sexual contra a mulher e contra a infância, né, e contra as crianças e adolescentes, que foi na Casa da Mulher Brasileira. E foi interessantíssimo, com o apoio do Ministério Público, todos os órgãos envolvidos e a própria SOGIBA como um todo, e eles colocaram como meta trazer isto. E não é diferente. A gente consegue entender hoje que nas universidades, nos cursos de medicina, psicologia, direito, esse tema está sendo tratado. Então, a gente está preparando para que esses profissionais eles também estejam atentos. Né? Tá na hora, né, Camila? Está na hora de falar, de educar. Eu estava pensando aqui que a gente precisa também
criar estruturas para também educar esses homens, gente. O tempo todo a gente fala, e eu acho que é importante a gente instruir as mulheres, mas quando o homem não cresce no mesmo nível, a mulher não tem problema em se conhecer, a mulher vai para terapia, a mulher vai fazer cursos de autoconhecimento, e os homens estão fazendo o quê? A mulher não tem problema de cuidar. Não, se o autocuidado, se a gente for olhar até para o novembro, né? Sim. Como é as mulheres a questão. Então, a gente precisa também criar pautas para que esses homens possam quebrar essa barreira de eu posso me conhecer, eu posso evoluir tanto quanto a mulher. Porque quando a mulher evolui muito, ele fica para trás, o que é que lhe resta? O poder, a posse. Por quê? Porque instituído é culturalmente, é socialmente, é patriarcal. Né? Estamos numa sociedade patriarcal, né? Estamos numa sociedade machista. A gente volta para o equilíbrio. O equilíbrio. A gente vai precisar. E a gente, assim, eu acho importantíssimo que as mulheres que podem ocupem os espaços de poder e decisão. Sim. Porque a gente precisa de política. Mas veja, até a fala da gente é cortada quando a gente está em plenários e em tudo isso. Se a gente está aqui hoje debatendo esse tema, foi porque 3 mulheres que eram políticas, as irmãs Mirabal, foram assassinadas. Nós temos um crime político em 1960 de 3 irmãs que lutavam contra uma ditadura na República Dominicana. E elas eram conhecidas até como mariposas, trazendo a questão da fragilidade da mulher e que buscavam a luz, que era o conhecimento, que era o direito de ser, de existir. A gente está falando de 1960. E hoje a gente está aqui debatendo o nosso direito de ser, de falar, de existir. Mas hoje a gente pode, pelo menos, tentar falar e trazer a luz para essa situação. Mas isso era para a gente ser feito para ontem, para antes de ontem. Porque quando a gente sair daqui, 4 de nós vamos ser assassinadas. No dia de hoje. Porque 4 mulheres são assassinadas por dia no Brasil por serem mulheres. Eu estou falando do crime de feminicídio, não estou falando dos demais crimes que estão aí acontecendo. Então, é muito urgente que a gente coloque as nossas leis em prática. Por quê? Nós temos a 3ª melhor legislação do mundo em relação a combate à violência contra a mulher, que é a Lei Maria da Penha, que ela vem sendo aprimorada constantemente. Inclusive, com a questão de combate, violência política de gênero, todos os tipos de violência, ela engloba. Então, o que a gente precisa é operacionalizar as nossas leis, e eu acho que toda essa operacionalização depende muito da questão da educação. É ensinar as pessoas a utilizar, a saber o que é, como fazer, como agir e denunciar. O 180 tem um resultado maravilhoso. Nós temos a Ronda Maria da Penha, que é extremamente efetiva. Então, as pessoas precisam conhecer os meios para que consigam colocar em prática. Então, o conhecimento, de fato, é algo que liberta. É poder, gente. É poder. É falar o tempo inteiro. Não ter vergonha, não julgar. A tal sororidade das mulheres, cadê? A empatia. Como eu falei antes, é difícil. É difícil a gente saber que 4 mulheres vão morrer por serem mulheres. Mas aí também... Somente por ser. Só por isso. Só por ser mulher. Somente só. Isso é importante a gente colocar, né? Somente por ser. Questionando o que está acontecendo nessa sociedade, né? Porque elas estão morrendo por serem mulheres, o nível dos transtornos estão aumentando, eu fico me questionando, né? O que está acontecendo para elas morrerem simplesmente porque... muito doente. Então, eu acho que sempre existiu, eu acho que... mas o nível da gravidade das violências, como elas acontecem, como elas se repetem, é como se quisesse normalizar o que não é normal. Pronto, normalizar. Não é. E assim, observem que as violências contra as mulheres, a questão dos 61 socos no rosto, a martelada que aconteceu em Lauro de Freitas, no rosto. Então, veja assim, é uma forma de agressão e dizer assim, você não é minha, não vai ser mais ninguém, porque seu cartão de visita eu vou destruir. Sim. E assim, gente, não normalizar. Ele era tão legal, ele nunca fez isso. Excelente pai, como é que pode ser um excelente pai? Gente, olha, ele banca a casa inteira. Mãe, entendeu? Olha, ele é um excelente filho, mas ele bateu. Ele matou.
Mas aí são esses conceitos que a gente precisa tratar. É porque muitas vezes essa mulher também, ela vem de uma realidade familiar em que o pai batia na mãe, o avô batia na avó, e era normal. A mãe engolia o choro, ela voltava no outro dia linda e feliz e tentava não repetir, mas acabava que qualquer coisa que ela fizesse, ela ia acabar sendo violada. Então, é essa profundidade que a gente precisa também atacar, que a gente precisa enxergar. E a gente precisa da imprensa também nisso, porque você vê as manchetes. Mulher assassinada após descobrir uma traição. Não, assassino, ele é assassino, homem machista, assassino, matou porque ele é um bandido. Então, as narrativas precisam ser reformuladas. Então, são vários casos que acontecem em todas as manchetes. Precisa ter letramento. Todas as pessoas que vão estar ali à frente e que podem fazer mudança, ser agentes de mudança, precisam ter letramento sobre o tema. Isso que você falou do jornalismo é importantíssimo, né? Então, assim, a forma como é feita a reportagem, né, podem não só estimular a população a cometer mais crimes como esse, porque a gente vê a situação. Vou trazer um tema que não tem a ver com feminicídio, mas você viu, recentemente teve aquela história de que matou o tio, o tio morto levou para poder no banco tirar o dinheiro. De repente, no outro dia, o cara foi, cortou o dedo da avó para tirar. Então, você vê que... Ensinou. É como se ensinasse, e como se isso fosse... Por isso que eu falo da normalização, fosse normal fazer isso, e traz uma questão aí, que aí a doutora... que é da psicologia, pode até nos explicar um pouco melhor, entendeu? Mas, assim, todos precisam ter responsabilidade e ética quando você vai... Ética e integridade quando você vai tratar desses temas tão importantes que é a pauta da mulher. Né? Eu posso problematizar um pouquinho aqui, porque se a gente está falando muito desse movimento, né? Mas a gente precisa olhar, será que todo homem, ele é um monstro quando ele levanta uma mão? Ou ele não foi ensinado isso por conta de um pai que foi desse jeito e lá atrás isso era aceito e as nossas vozes aceitavam, só que a gente não aceita mais porque a gente tem letramento, só que o homem não chegou junto porque o pai não ensinou ele? Porque se a gente for olhar assim, cria no radicalismo de vamos matar os homens. É isso. Volta a dizer, olha o equilíbrio. Vai para o extremo, a gente precisa de um equilíbrio, a gente está precisando de um equilíbrio. Eu concordo que a gente precisa ter voz, mas a gente, ao meu ver, por isso que eu vou problematizar, é que nesse momento que a gente está precisando mais de equilíbrio do que radicalismo. Qual é a dor? Eu entendi o que você falou. Qual é a dor que esse homem carrega em si, a ponto de levantar uma mão, uma faca para matar? Na frente de uma filha, na frente de um filho. E assim, ok, matar é o extremo, porque tem os psicopatas, os psicopatas, sim, né, maquiavélicos, os transtornos antissocial, tá. Estes aí a gente, vamos ver que talvez não tenha mais jeito, né? Não tenha como a gente... Mas e aquele que não sabe lidar com as emoções porque não foi ensinado a ele? Aí a mulher é vítima... E vai ser responsabilizada e relativizada a culpa do homem nessas situações. Eu acho que existe essa... Mas é por isso que eu falo, vamos problematizar. Cada um que é de quem. Mas porque nós somos mulheres que estamos educando os outros homens. A gente precisa falar dessa coisa porque outros homens estão sendo educados por nós mulheres. Né? E a gente precisa olhar para isso de uma outra forma também, para a gente não ir para o radicalismo de não os homens. Meninas, de qualquer custo, sabe? A gente poderia ficar aqui a tarde toda. É um tema que rende. Muito robusto, que rende. Mas eu preciso encerrar. Eu preciso encerrar essa conversa. Mas, assim, eu espero que outras conversas como essa existam. Eu espero que a gente, hoje, tenha deixado uma sementinha. Tenha inspirado você que está assistindo. Converse, fale sobre. Vamos dizer para as mulheres que ela tem para onde ir. Ela tem a quem procurar. A Casa da Mulher Brasileira atende a Bahia toda. Então, procure. Procure alguém que você confie. Não se deixe, não ache que vai mudar, não ache que ele fez isso só uma vez e que não vai fazer de novo. A gente não está aqui para acabar com o casamento de ninguém, a gente só está aqui para valorizar as mulheres e dizer que não é normal você apanhar. Não é normal pegarem o seu dinheiro e você passar o mês inteiro sem o seu dinheiro, sendo que você que trabalhou. Então, muito cuidado, gente. Isso não é amor. Não é essa forma de amar que eu acredito que todas as mulheres esperam quando se casam.
Foi um prazer estar com vocês. Muito, muito obrigada pela nossa conversa hoje. E eu espero de verdade que a gente tenha inspirado alguém lá fora a criar coragem e a lutar pela sua liberdade. E chegamos ao final de mais um programa. Hoje um assunto forte, impactante, mas necessário de ser tratado. Porque precisamos falar cada vez mais sobre combater todo tipo de violência contra a mulher. E não se esqueça que todas as edições do nosso programa estão disponíveis no YouTube e no YouTube da TV Alba. E continue nos acompanhando nas ações da Assembleia do Carinho, nas nossas redes sociais. Segue a gente lá, @Assembleia de Carinho. Vem com a gente ter atitudes que transformam.